Hoje é segunda-feira, 26 de novembro de 2018. Alguns aspectos interessantes no jornal Estadão desta segunda-feira, inclusive respeitante a notícia ou comentário correspondente à manutenção do foro de juízes em instância privilegiada, porque não se permitiria e não se deve permitir que um juiz, embora praticando uma infração penal de natureza comum ou extra-jurisdição, seja processado e julgado por um colega de primeiro grau. É sumamente constrangedor que isso ocorra. Aliás, surge a hipótese também correspondentemente a procuradores de justiça ou promotores de justiça que, quando praticando infrações da estirpe, podem e devem ser processados originariamente no segundo grau. Há alguns aspectos que são extravagantes. Por exemplo, quando um procurador-geral de justiça se sente ofendido ou caluniado, hipoteticamente, por um advogado e promove uma representação contra o causídico e recebe em contraposição uma exceptio veritatis, que a calúnia o permite. A discussão se transfere, evidentemente, para o segundo grau, porque o procurador tem foro privilegiado em razão da prerrogativa de função. E assim deve ser, porque o órgão de segundo grau precisa e deve ser aquele competente para processar e julgar, à exceção da verdade, com a devida discrição. É preciso que as partes sejam protegidas. É uma hipótese que este escriba lembrou agora, que aliás já aconteceu a este escrivinhador há uns 20 anos atrás, em que precisou disputar com um eminente procurador-geral de justiça do Estado a veracidade ou não do que havia afirmado. Veracidade esta que, afinal, foi reconhecida pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Um combate bonito, aliás, e mantido em discrição quase plena, porque era um segredo que todo mundo ficou conhecendo. Mas os juízes merecem, sim, ter a garantia do foro especial se e quando processados por crime praticado no exercício de função ou fora até do exercício de função. Houve, aliás, um problema curioso com eminente magistrado processado por infração penal praticada teoricamente contra a vida de alguém. Discutia-se se o tribunal do júri tinha ou não predominância sobre o órgão especial. Este advogado entende e crê que nessas hipóteses excepcionalíssimas, embora excepcionalíssimas, o tribunal do júri prefere a tudo porque é o tribunal do povo. São alternativas extravagantes, evidentes. São hipóteses que seriam curiosas se dramáticas não fossem, mas exceção feita a essa extravagância de crimes consumados ou tentados praticados contra a vida, acredita-se que o segundo grau, na hipótese de juízes, deve ser responsável exclusivamente pelo processo e julgamento dos magistrados. O magistrado não se põe constrangido nesta
circunstância especial e é julgado, sim, por seus pares, como se fazia na Távola Redonda lá nos tempos do rei Arthur e de seus cavaleiros. Isto está na notícia cognominada O Foro dos Juízes. Há uma crítica correspondente ao fato de os magistrados merecerem o foro privilegiado, mesmo praticando o fato em infrações penais excrescentes daquelas correspondentes à jurisdição, e não se fazer o mesmo em relação a deputados federais e senadores. Diz a nota: da mesma forma que existem argumentos sensatos que corroboram o foro privilegiado para desembargadores e juízes, há também razões para que as ações penais comuns contra deputados e senadores sejam julgadas pelo STF. Então, há uma crítica procedente, aliás, quanto à não manutenção de tal foro especial em crimes comuns praticados por deputados e senadores. E se afirma ao fim: não cabe à justiça discriminar ou privilegiar seja quem for. A Constituição deve ser aplicada integralmente a todos, sem exceções. E assim deve ser. Quanto ao mais, passou já para o silêncio a questão correspondente ao infeliz cujo corpo foi triturado lá em função de litígio ou de luta contra o príncipe no Irã. Não se fala mais nisso. Correspondentemente ao submarino que vai ficar, se crê, permanentemente no fundo das águas, porque não se tem meios de trazê-lo de volta. Águas passadas não movem moinho. Resta alguma coisa também não noticiada, adstrita ao viaduto lá em Pinheiros, que tem 2 metros de desnível em relação à parte remanescente. E lá vai, falta o dia 29 surgir, que corresponde às eleições para a renovação dos conselhos, do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo e da renovação das diretorias das subseções. Um grande conflito democrático. Vamos lá, gente, a ver quem vai ganhar e quem vai perder. Ao vencedor, se e quando vencendo a disputa, nós devemos dar o nosso acompanhamento e a nossa força, porque as eleições passam e lá vai.